O voto aberto põe em realização uma relação que precisa existir entre o eleitor e o eleito, entre o mandante e o mandatário. Como assim? É que todo aquele que representa precisa necessariamente, mais do que com a consciência, precisa votar com a consciência, mas mais do que com a consciência, mais do que com a representação dessa ou daquela corporação, mais do que por esse ou aquele interesse localizado, precisa prestar contas a toda a sociedade. Precisa expressar a responsabilidade que tem com o eleitor, porque o eleitor, se lhe cobra naquele momento, vai lhe cobrar quando for para a renovação de nova representação ou de novo mandato. A sociedade consegue conviver com todo tipo de interesse lícito, desde que ele seja declarado com muita franqueza. A sociedade tem sempre muita desconfiança, sempre teve desconfiança daquele que faz um discurso em público e que tem uma opinião ali na reserva, no particular. Ela nunca conseguiu compreender, ao lado da desonestidade financeira, a desonestidade intelectual. Pois bem, era possível que tivéssemos fundamento para o voto secreto do parlamentar, do representante, no tempo da ditadura, em que a sociedade precisava que esse representante fosse preservado para se manifestar a favor dela. Com a democracia, não há nenhuma razão, com o Estado de Direito consolidado, não há nenhum motivo para o representante votar secretamente. Se ele tem necessidade de votar secretamente, em razão de pressões, em razão de sua relação com o governo, em razão de sua relação com os colegas, é porque ele esconde algo inconfessável. É porque, de alguma forma, está querendo esconder sua posição da sociedade e isso soa como traição para ela. Pois bem, nós iniciamos um movimento aqui no início desse século, assim como o senador Paim, vários estados como Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Acre, também tiveram seus movimentos. Nós fomos pioneiros na aprovação aqui em 2006, lançamos a campanha no passado, exatamente fundamentados em que as manifestações de rua em todo o Brasil clamavam, entre outras bandeiras, pelo fim desse odioso sigilo na votação de seus representantes. Qualquer um, judiciário, já votava, já se manifestava abertamente. Poder Executivo também, sempre se manifestou abertamente. Era preciso que os parlamentares, que tinham uma representação mais forte e mais eclética de toda a sociedade, também se expusessem, também prestassem conta com as suas manifestações a toda a sociedade. De maneira que, quando a imprensa, e aqui digo muito especialmente o Correio Brasiliense, que foi o primeiro a assumir essa campanha pública, tomou a bandeira, passou a reproduzir, a expressar essa bandeira, aí não tenha dúvida, porque nós tivemos o movimento institucional, nós tivemos as manifestações de rua, de que essa bandeira era a mais forte de todas, e tivemos a imprensa fazendo o reflexo em toda a sociedade. Não deu outra. Tivemos uma movimentação no Congresso para a vitória, mas tivemos também a abertura do voto em outros lugares, como em Minas. E hoje esse movimento é um movimento nacional. Não há uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Vereadores que não tenha ali a sua proposta para a lei orgânica do município, para a Constituição do Estado, para mudar esse perfil. E o nosso Congresso demonstra, no seu primeiro pleito relativo à cassação de um parlamentar, a grande diferença entre a responsabilidade com a sociedade que os nossos representantes, lamentavelmente, demonstram quando votam em sigilo, e essa mesma responsabilidade com a sociedade
que devem ter quando se expressam em público. Se o parlamentar crê, tem certeza de sua inocência, ele deve fazer esse debate de maneira o mais transparente possível. Quanto mais transparente ele for, quanto mais buscar os órgãos de imprensa, os órgãos de percepção, quanto mais fizer esse debate às claras, melhor será para que se faça a justiça. Na minha avaliação, o esconderijo, a reserva, o sigilo é a fuga dos culpados. Eu acredito que há inicialmente um risco para a democracia em razão de ser ano eleitoral e em razão de alguns ainda estarem, lamentavelmente, contaminados por esse processo de marketing apenas, de busca do aplauso, de conquista do voto meramente. É possível. De qualquer maneira, se o risco é para que se dê a resposta à sociedade, é necessário que nós corramos. Até para saber se aquele determinado representante, se aquele determinado parlamentar está sendo sincero, se está se manifestando de acordo com as suas próprias convicções. A sociedade vai saber analisar quem é julgado e quem julga. Essa é uma outra vantagem do voto aberto.